Boa noite, pessoal. Boa noite aí, meus alunos do Cursinho Popular. Por conta desse confinamento, desse isolamento que nós temos que ficar, né? Eu preparei aí a aula para poder dar sequência nos seus estudos, né? E a aula de hoje, então, nossa aula número 1, nossa aula, teleaula número 1, né? Vou falar um pouco, recapitular um pouquinho a aula anterior, que foi sobre as coordenadas geográficas, e falar na aula de hoje especificamente da importância dos paralelos, que na aula anterior nós falamos das coordenadas geográficas e falamos também da importância dos meridianos, que eles servem para nós descobrirmos os nossos fusos horários, né? Pois bem, então vamos lá para a tela. Pois bem, então nós temos aqui, ó, vamos falar hoje dos solstícios e equinócios, né? A utilidade e a importância dos meridianos e paralelos, e recapitulando da aula anterior, as coordenadas geográficas, né? Então, as coordenadas geográficas são as linhas imaginárias que cortam a Terra nos sentidos horizontal e vertical, servem para a localização de qualquer ponto da superfície terrestre, e a distância das coordenadas são medidas em graus, minutos e segundos, e imitam um plano cartesiano, que é o cruzamento das linhas x e y. É importante lembrar aqui, gente, que está falando ali que é graus, minutos e segundos, mas normalmente nas provas vai pedir somente graus, tá? Porque a importância ali, eles não importam muito com isso. A importância é vocês entenderem o raciocínio, como que se encontra as coordenadas. Lembrando que as coordenadas nada mais é do que pequenos endereços, né, no globo terrestre, a partir do cruzamento das linhas paralelos e meridianos, que vai formar o plano cartesiano x e y, e ali vai encontrar sua localização em qualquer lugar do planeta, tá? Então, os meridianos, nós vamos ver. Espero que vocês consigam enxergar aqui o cursor, tá? Aqui em cima da imagem. Então, os meridianos são linhas de norte a sul do planeta, cortam o planeta de norte a sul, e vai servir para nós encontrarmos a nossa posição em qualquer lugar do planeta, a oeste ou a leste. Já os paralelos, eles são linhas imaginárias que cortam o planeta de leste a oeste, e vai servir para nós encontrar qualquer lugar, qualquer posição nossa no planeta, a norte ou a sul. Muito bem? Então, é isso aí, são a lógica das coordenadas geográficas. Então, no próximo slide, nós temos aí as latitudes, né, que são linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, também conhecida como paralelos. O círculo máximo dessa esfera é a linha do Equador, que corresponde à latitude de 0 grau. Ele vai dividir o planeta nos hemisférios norte e sul. As latitudes variam de 0 a 90 graus, tanto ao norte quanto ao sul. E a latitude, além de servir para a localização geográfica, ela é uma variável importante para estudar os tipos de clima na Terra, pois a incidência de raios solares no planeta é maior nos lugares com latitudes menores, isto é, mais próximas à linha do Equador. Então isso nós vamos trabalhar hoje, que são os solstícios e equinócios. Então eles têm relação direta com os paralelos. E são 5 os paralelos mais importantes do nosso planeta, que está aqui o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então essas linhas que nós vamos trabalhar hoje. E lembrando das longitudes, aqui está falando só das latitudes, né? As longitudes são as linhas que tracejam a Terra no sentido vertical, conhecidos como meridianos, né? E vão servir para encontrar a nossa posição a leste e a oeste, e o principal meridiano é o meridiano de 0 grau, que é o meridiano de Greenwich, certo? Tudo isso que eu estou falando tem nas aulas anteriores, que eu deixei os slides lá publicados para vocês, tudo bem? Então agora aqui falando novamente das coordenadas geográficas, o sistema de coordenadas geográficas nada mais é que o cruzamento das linhas imaginárias. Aqui nós temos uma latitude, que eu coloquei de exemplo aqui, uma latitude e uma longitude, 22 graus a sul. Esquece aqui os minutos e os segundos, que eu já disse para vocês que isso não é cobrado, o importante é apenas entender o raciocínio, né? 22 graus de latitude sul e longitude 46 graus oeste. Então aqui nós temos o planisfério aqui, né? As linhas de latitude vai de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. E as linhas de longitude de 0 a 180 graus oeste
e 0 a 180 graus leste. Muito bem? Pois bem, então aqui como exemplo, essa latitude 22 graus sul, a gente vai encontrar aqui, né? Aqui está o Equador 0 grau, 10, 20 graus. Então ele está em qualquer lugar aqui dessa linha, 20 graus sul. Esses 22 graus está aqui em qualquer lugar dessa linha. Eu estou colocando no 20 aqui para arredondar, né? E 46 graus oeste. Então nós temos aqui o meridiano de Greenwich, 0 grau. 20, 40. Então ele está mais ou menos um pouquinho deslocado do 40 graus aqui, né? E é 40 graus oeste e o outro é 20 graus sul. Então ele vai ficar mais ou menos aqui onde eu estou com o cursor agora. Ó, tá vendo? Bem aqui. Que lugar é esse? Esse lugar aqui é a nossa cidade, é Andradas, mais especificamente a nossa igreja matriz. A igreja matriz fica nessas coordenadas aí. Se a gente for, por exemplo, na prefeitura, aí esses 4 minutos, 4 segundos aqui vai mudar um pouquinho. A longitude também, esses 34, 12 aqui também vai mudar um pouquinho. Porque o planicério é inteirinho cortado por essas linhas horizontais e verticais, que são os meridianos e os paralelos. Muito bem? Então essa aí é a recapitulação da aula anterior. Nós tivemos uns exercícios, né? Só para lembrar, ainda tem mais aqui os fusos horários, né, também. Então aqui a gente tem o planisfério dos fusos horários e a importância dos meridianos para nós encontrarmos os fusos horários. Recapitulando lá, né? Os fusos horários, qualquer posição a oeste do meridiano de Greenwich, está aqui o meridiano de Greenwich, né? Qualquer posição a oeste do meridiano de Greenwich, as horas serão negativas, então as horas estarão atrasadas. E qualquer lugar a leste de Greenwich, as horas serão adiantadas. Para se fazer os fusos horários, pegou o globo terrestre, dividiu a circunferência, né, os 360 graus, por 24 horas, que são as horas diárias, né? E então o resultado vai dar 15, né? 360 dividido por 24 dá 15 graus. Então a distância entre uma linha e a outra aqui, ó, entre uma hora e outra, significa 15 graus, certo? Então, por exemplo, se nós estamos aqui em Brasília, ou aqui nós mesmos em Andradas, estamos no fuso horário de Brasília, então estamos dentro dessa linha desses 15 graus aqui, e nós formos viajar para Cairo, no Egito, que está aqui, certo? Cairo, no Egito, está na linha mais 2, então 2 horas além de Greenwich. E nós estamos em Brasília, que é 3 horas a menos que Greenwich. Para nós chegarmos no Cairo, temos apenas que pular as casinhas, né? Estamos aqui no menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Então, de Andradas a Cairo, no Egito, a diferença de fuso horário são 5 horas. Muito bem? Esse é o exemplo aí. A gente falou bastante disso na outra aula, né? Tivemos exercícios, vi que vocês se saíram bem nos exercícios na aula e acabando essa aula aqui, eu já vou postar para vocês a correção dos exercícios da aula anterior, tá? Então agora especificamente falando da aula de hoje, nós vamos falar dos solstícios e equinócios. Então eu tinha falado agora há pouco da importância dos 5 paralelos mais importantes aí do planeta, né? Então nós temos o Círculo Polar Ártico, que ele fica a 66 graus norte. O Trópico de Câncer a 23 graus norte. A linha do Equador é o meridiano, é o paralelo principal, né? 0 grau. Trópico de Capricórnio a 23 graus sul. E o Círculo Polar Antártico a 66 graus sul. Aqui está 23,5, 66,5. Na literatura vocês vão encontrar alguns mapas falando 23,27, 23,6. Então é só um detalhe, tá? Só para vocês, a título de conhecimento aí, de repente não achar que está errado. Então essa imagem eu encontrei para poder exemplificar aqui para vocês, tá? Esse valor. Então são essas 5 linhas principais. E aqui elas estão inclinadinhas, a gente vai ver por que agora, através dos solstícios e equinócios. A importância dos solstícios e equinócios. Nós sabemos que a Terra faz o movimento
ao redor do Sol, e ora ela está mais perto e ora está mais distante do Sol no movimento elíptico. Mas não é esse movimento elíptico que vai determinar as estações do ano no nosso planeta. O que vai determinar as estações do ano no nosso planeta é a inclinação do eixo da Terra. E a inclinação do eixo da Terra é exatamente o quê? Os 23,5 graus lá, ou 23,27, ou 23,6, que eu falei para vocês que vai aparecer na literatura, né? No caso aqui, são esses 23,5 graus que o eixo da Terra é inclinado. E é justamente o valor ali dos trópicos, tanto de Capricórnio quanto o trópico de Câncer. E por que acontece o solstício? Ele ocorre devido a essa inclinação do eixo da Terra, que ele faz com que o Sol vai incidir com maior intensidade ou menor intensidade durante o ano nos hemisférios norte e sul do planeta. Tá? Então, como que isso acontece? Vamos aqui no exemplo, na imagem. Ó. Nós temos aqui, vou ampliar aqui para vocês verem, fica melhor. Ó. Aí, ó. Nós temos aqui, então, o Sol no centro. No momento aqui, 21 de junho, que é daqui a alguns meses, né? No dia 21 de junho é o momento do solstício de verão no hemisfério norte. Então, o Sol vai estar pegando com maior intensidade exatamente em cima do trópico de Câncer. E para nós aqui no hemisfério sul será o solstício de inverno, que o Sol estará atingindo com menor intensidade o trópico de Capricórnio. Então o Sol vai seguir, a Terra vai seguir a sua trajetória ao redor do Sol. Em 23 de setembro será o equinócio de primavera aqui para nós. Então será quando vai começar a primavera para nós e o outono no hemisfério norte. Nesse dia, a noite e o dia terão a mesma intensidade, praticamente a mesma intensidade, a mesma duração. Por isso que chama equinócio, igual, né? Vem de igual. E aqui o solstício, a Terra continua a sua trajetória. Aqui o solstício de verão para nós no hemisfério sul, porque o Sol vai estar atingindo com maior intensidade o trópico de Capricórnio e com menor intensidade o trópico de Câncer. Então, para nós no hemisfério sul será solstício de verão e no hemisfério norte será solstício de inverno. Nesse dia começa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Muito bem? E o Sol continuando a sua trajetória aqui. Por fim, que agora, alguns dias atrás, né, dia 20 de março, foi o início do outono no hemisfério sul e início da primavera no hemisfério norte. Nesse dia, o dia teve a mesma duração, o dia e a noite, que foi quando ocorreu o equinócio de outono para nós e o equinócio de primavera para o hemisfério norte. Muito bem? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. É só vocês voltar e observar as imagens aqui, vocês vão ver que ora o Sol vai atingir com maior intensidade nos trópicos de Câncer ou de Capricórnio e de maneira igual, atingindo diretamente a linha do Equador, né, em 2 períodos do ano também, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês aí, juventude. Acabou então a nossa apresentação, nossa aula de hoje fica por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar exercícios para vocês. Se ficou dúvida, coloca aí nos comentários, que aí eu mando alguma coisa escrito para vocês também, tá? Ou mando uma outra aula de um outro professor também para facilitar, que nem sempre a maneira que eu explico pode ter ficado claro, ou a maneira do outro professor fica mais claro para vocês. Muito bem? Um abraço, até a nossa próxima aula. Espero que nós possamos nos acostumar aqui com as nossas videoaulas. Boa noite, até mais.